adoro. Seria emoção, né? Uma vez aconteceu, cheguei lá na terceirão, né? Falei para dar aula. Professor, ontem queria mandar o décimo, pode resolver pra gente? Claro. Comecei a fazer questão, né? Aí, não, professor, não. Aí eu olhei, não tem esse gabarito. Ah, não, desculpa, pessoal, aqui, eu tive rim. Aí continuei, né? Aí, professor, não fechou o gabarito. Opa, desculpa, aqui. Eu devo que dar duas consertadinhas, entendeu? Aí fica meio feio, né? Mas não adianta nada, olha só. IMED Inverno 2015. Questão 65. Falava o seguinte: uma maçã é deixada cair a partir de certa altura e atinge o solo após 3 segundos. Em uma situação idealizada na qual podemos desprezar a distância do ar, qual o conjunto de gráficos abaixo que melhor representa esse movimento? Considere o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Legal. Então, deixou a maçãzinha cair, ela caiu por 3 segundos, não é isso? O primeiro, V igual a V0 mais A vezes T, ela partiu do repouso, aceleração da gravidade, 3 segundos caindo, eu descubro que no final ela está com uma velocidade de 30 metros por segundo. Além disso, eu posso pegar a equação horária da posição e descobrir que distância que ela caiu. Posição 0, velocidade inicial era 0, a aceleração é 10, ficou 3 segundos caindo. 5, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 5, já também descobri que ela andou 45 metros. Ele quer os gráficos, então ele deve estar querendo o gráfico velocidade versus tempo, e ele também quer o gráfico posição versus tempo. E aí também vai depender do referencial que ele usou, né? Uma das opções possíveis seria, né, já que tu vê no meu referencial, eu disse que para baixo é mais, né? Concorda comigo? Uma possibilidade seria então o gráfico da velocidade ser linear, crescente, em 3 segundos atingiu a velocidade de 30 metros por segundo. Só que cuidado, hein? O gráfico da posição é mais perigoso. O gráfico da posição partiu de 0, em 3 segundos atingiu 45 metros. Só que não foi uma velocidade constante, então uma linha reta, que é um absurdo, tem que ser uma coisa parabólica. Se ele disser que ir para baixo é negativo, nós poderíamos trocar os gráficos para isso aqui, vê se tu concorda. Velocidade em metros por segundo, tempo em segundos. Em 3 segundos, ele adquiriu uma velocidade de menos 30 metros por segundo. Mas a gente cansou de fazer isso na nossa aula mesmo. Se eu digo que para cima, para baixo, se eu digo que para cima é mais, a coisa que vai para baixo é menos, né? Então não tem problema nenhum, isso depende do referencial. A gente discutiu isso, né? Vocês que decidem quando é mais e quando é menos. São vocês que decidem. Ou, se o autor já botou o gráfico, né, ele está decidindo por ti qual é o referencial que ele quer. E mesmo nessa decisão de referencial, ainda tem mais decisões a tomar, né? Eu posso dizer, no gráfico da posição versus tempo, eu posso dizer que ele partiu de 0 e chegou na posição menos 45. Não tem absurdo nenhum falar isso. Mas eu posso ter chamado de menos 45 a altura onde ele estava. E dizer que ele foi do menos 45 até o 0. Se ele tivesse ido do menos 45 até o 0, né? Se eu supusesse que lá em cima é menos 45, por mais absurdo que parecesse. Mas o que me parece mais agradável, de repente, então essa era uma das opções, né? O que me parece mais agradável é dizer que ele estava numa altura de 45 metros e foi caindo até atingir o 0 em 3 segundos. Todos esses gráficos respondem a essa realidade. Olha que legal.
Eu fiz questão de não olhar os gráficos para te mostrar as diferentes possibilidades, né? Mas vamos lá. Letra A, de 45 chegou em 0, era isso aqui na letra A. E na letra no segundo gráfico, né, ele fez a velocidade indo de 30 para 0. Não faz sentido a velocidade no começo ser 30, né? Certo? Então a letra A ficou fora. Letra B tem o mesmo gráfico da letra A, esse gráfico aqui, que é aceitável. E o gráfico da velocidade era esse aqui, ó. Então faz sentido, né? A letra B aqui faz sentido. Na humildade, vamos analisar os outros gráficos. A letra C tá assim, ó. Certo? Só que aí misturou com esse gráfico aqui, ó. Não, ele botou esse outro gráfico aqui também. Seria aceitável. Ah, não, tá aqui o gráfico. Não. 30. Mesma coisa do outro. A velocidade era 30 e em 3 segundos parou. Também está fora da casinha esse gráfico ali. Ela partiu de 0 e atingiu 30. Na letra C, era esse com esse, não funcionou. Na letra D, era uma reta o gráfico da posição versus tempo, e é uma parábola, né? Tem que ser uma parábola. E na letra E, de novo, era uma reta. Então, confirmamos que o gráfico adequado eram os gráficos da letra B, que eram esses dois gráficos aqui. Faz sentido, né? Eu estou dizendo que ele está caindo, está descendo as posições, né? Então para baixo é menos. E aí então fez sentido com a velocidade ser negativa. Boa questão. Boa questão. Então, referencial eu vou ver, se você der com mais ou menos. Pois é, não... Ele não... Bacana a tua colocação. Vou repetir o que eu quero dizer. Se ele tivesse dado um par de gráficos como esse, e ao mesmo tempo esse par de gráficos corretos, eu não teria como optar. Ou eu poderia pensar, ele disse que a gravidade era 10, né? Era mais 10, né? Aí ele está dizendo que para baixo é mais. Ou será que ele colocou em módulo? Dá uma olhadinha lá se ele colocou um módulo no G. Não? Então tu vê, eu poderia argumentar que ele estava dizendo que a gravidade era mais 10. E aí então, se ele tivesse colocado esse par de gráficos e esse par de gráficos, como a gravidade estava positiva, eu ia optar pelo resultado positivo. Certo? Mas ele não deu essas possibilidades, né? Todas as outras... É porque ele diz assim, considere o módulo da aceleração da gravidade igual a 10. Então pronto, ó, mesmo o negativo que a gente poderia chiar já acabou. Ele colocou o módulo. Então se tivesse essa solução e essa solução com um módulo de G, eu não teria como optar, as duas estariam corretas. Mostrando que referencial não muda a resposta do problema, né, cara? Isso é uma coisa que me atrapalhou durante muitos anos. Eu não entendia, como assim, professor? Eu vou trocar o mais por menos e não vai trocar o resultado? Não, não vai trocar o resultado. Isso mesmo. E aí, mais uma? Meu querido, ó, 81. Vamos para a questão da página 11, lista 7, questão 81. Tem gabarito errado aí? Bem, garoto, parabéns. Em um dia muito frio, quando os termômetros marcam menos 10 graus Celsius, o motorista enche os pneus do seu carro a uma pressão manométrica de 200 kPa. Quando o carro chega ao destino, a pressão manométrica de seus pneus aumenta para 260 kPa. Supondo que os pneus se expandiram de modo que o volume do ar contido neles tenha aumentado 10% e que o ar possa ser tratado como um gás ideal, a alternativa que apresenta o valor de temperatura final dos pneus é: um gás sofreu transformação, P vezes V sobre T antes é P vezes V sobre T depois. Pressão, 260 kPa. Volume, não sei. Temperatura, menos 10, não! Não! 263 Kelvin. Kelvin. Pressão, 260 kPa. Novo volume, 10% a mais. 1,1 V. Tudo bem para vocês?
eu fazia uma regra de 3, tu acredita? Não, eu te juro, fazia assim. 10%, 100% é V. 10% é X. Cara, vê se não dá pra bater no cara que me ensinou matemática básica. Vê se não é pra bater no cara. Aí que era V e aumentou 0,1V, deu 1,1V. Toma cuidado, cara. Tem obrigação de saber que 0,35 é 35%, que 90% é 0,9%, que aumentar uma coisa em 90% é somar 0,9% na própria coisa, certo? Então era X e aumentou 90%, 1,9x. Bom, tem que ser assim rápido para poder passar em medicina, não tem jeito. Nova temperatura, eu quero saber. Qual é a nova temperatura? Beleza. Vou cortar o quilo com o quilo, vou tirar esse 0 com esse 0, vou dividir por 2 dá 10, vou dividir por 2 dá 13, vou eliminar o V com o V. Fazendo a multiplicação cruzada, 10 vezes T' é igual a 263 vezes 13 vezes 1,1. Ah, que delícia! Que bela manhã para fazer uma multiplicação. 263 vezes 13, 9, 18 vai 1, 7, 3, 6, 2. 9, 11 foi 1, 14 foi 1. E eu ainda tenho que aumentar esse número em 10%, né? Porque eu tenho que multiplicar por 1,1, né? Aumentar em 10%, eu prefiro somar só o número dividido por 10. Muito mais prático. 9, 10 foi 1, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 3. Então a temperatura final foi 376,09 Kelvin. Mas como eu quero a resposta em Celsius, 376,09 menos 273,15, teoricamente, né? Mas tudo bem, vamos ignorar. 90301. Aproximadamente 103 graus Celsius. É o que parece mesmo. Se os caras esquecer do 10% de aumento de volume, dá um valor próximo do gabarito. Talvez tenha isso. O professor, né, cara, ele não tem tempo de ficar fazendo gabarito. Ele pega 2, 3 ninjas da sala de aula e fala, ó, resolvo. Depois me apresenta os resultados que eu preciso mandar para a gráfica. É assim que a gente faz. Ah, mas isso é só aqui no Brasil, né? No mundo todo. O cara tem um puta de um livro de física, tem que resolver 1000 exercícios. Acho que o cara, o ninja da física, vai ficar resolvendo exercícios de física. Ele pega 3, 4 caras foda na faculdade e ele fala, bicho, ó, tarefa pro semestre de vocês, fazer todos. Depois vocês discutam os resultados entre vocês e me apresentem os resultados que eu preciso mandar para a gráfica. Certo? Então às vezes acontece, sem estresse. Boa pedida, hein? Vamos para a próxima.